Bom dia, Domi, PVC, Hernan. É para chegar para ser o midiático, né? Que tanto aí o Corinthians e a patrocinadora tem prometido, né? Os valores do salário eu tenho, né? Ontem a gente trouxe com exclusividade essa informação do Memphis Depay, né? Para todos. E eu já trouxe já, né? Quando eu revelei que o Corinthians negociava com ele, fez a proposta, eu já revelei o salário, inclusive, né? Tá? O salário que o Corinthians ofereceu, 2,5 milhões, tá? Por mês. Isso já engloba tudo, é um pacote. O Corinthians ficou até confiante, porque quando conversou com os representantes do Depay, o Corinthians ouviu que a proposta que ele tinha de um time espanhol era uma proposta com valores semelhantes. O problema é que o Corinthians já foi avisado que a prioridade do holandês era permanecer na Espanha, caso, né, a negociação com esse time espanhol avançasse de É o fato. A Sevilha. gente não É sabe. o Sevilha. Então, o clube eu não tinha, né? É o O Hernan está Sevilha. dizendo que é o Sevilla. Então, assim, o Sevilha. E aí eu fui. A gente foi ver aí informações, eu não consegui confirmar que é o Sevilha. Eu tinha ouvido ontem lendo alguma coisa em relação ao Sevilha. A proposta era bem semelhante, dava até menos, dava uns. Se fosse fazer a conta por mês, né, dava uns 2 milhões de reais de salário. Só que o que pesa, né, mesmo o Corinthians pagando até vamos supor que a proposta do Corinthians realmente seja um pouco superior à do Sevilha, o que pesa é a vontade do jogador, né? Permanecer no futebol espanhol, né? Ele vem de Barcelona, Atlético de Madrid, e aí já permaneceria lá na Espanha. Agora, o jogador pediu, né, os representantes pediram um tempo para a diretoria do Corinthians exatamente por causa disso. Se der algum problema lá, aí ele volta a negociar com o Corinthians. O Corinthians é uma das prioridades do Memphis Depay fora do continente europeu, tá? Isso foi uma promessa, pelo menos, feita, né, dos representantes do Depay para o Corinthians. Claro que isso aí a gente nunca sabe se vai realmente se cumprir, né? Mas o que o Corinthians concorre hoje é o futebol europeu. Existe também uma proposta do mundo árabe. Só que o técnico da seleção holandesa parece que deu uma entrevista, né? Isso aí tudo passaram para o Corinthians. Ele deu uma entrevista recente, eu não vi essa entrevista, que ele não convocaria ou não convocou um jogador que estava na Arábia, algo desse tipo. O PVC, o Hernan, né? Acho que não sei, Dom, se você sabe também disso. E aí o caminho do Corinthians dessa concorrência com os árabes ficaria impossível por conta da grana. Mas se o Memphis Depay quiser jogar na seleção holandesa e tiver realmente essa conversa, aí o Corinthians começa a ter esperanças por causa dessa questão também. Porque se fosse só grana, esquece, né? A Arábia sempre vai vencer aí a concorrência dos clubes brasileiros. Então, o que está no caminho do Corinthians mesmo é o futebol europeu. Então, não dá para a gente hoje, né, se animar tanto, né, o torcedor corintiano se animar tanto por conta disso. Agora, se não rolar nada na Europa, o Corinthians tem uma proposta que foi considerada muito boa pelos próprios representantes do jogador holandês. E PVC, qual nota? tem também, Domi, uma proposta do Galatasaray, né? O outro clube europeu é o Galatasaray. E o Galatasaray, lembrando que o mercado lá na Turquia ainda está aberto, né? Ainda está aberto. Então, assim, obviamente ele está livre no mercado, poderia se apresentar, mas ainda há uma movimentação de mercado. Então, de repente, o Galatasaray tem outros jogadores em vista para a posição, então também há esse tempo assim que não é uma oferta que os caras vão vir para cima e querem contratar de qualquer jeito. Existe interesse, está lá a oferta na mesa dos representantes do Depay, mas ele vê com bons olhos a permanência ali na Espanha. E o Corinthians se empolga exatamente por isso, pelo que o Samir falou. A grana, o protagonismo, a vitrine, tudo isso conta para ele jogar na seleção. Então, assim, não existe, por exemplo, olhar para o mercado sul-americano, pelo menos os representantes entendem assim, olhar para o mercado sul-americano como algo que ele não vai ser convocado para a seleção, diferente desse clube árabe que fez a proposta e é o último da fila hoje. Então, é assim,
é o Sevilha, né, pela questão do país, o Corinthians, o Galatasaray e esse clube árabe. Pelo menos essas são as posições que estão hoje na mesa do Depay. Vocês sabem quando fecha a janela espanhola? Porque o Calvoso, nosso editor, está lembrando aqui que a janela na Turquia fecha no dia 13 de setembro. Não, fechou na sexta-feira. A janela brasileira fechou depois da espanhola. O último dia foi sexta-feira. Mas aí tem essa regra lá na Espanha também, ele pode chegar depois. A gente pode, porque tá contrato. Essa regra é internacional. Essa regra não é porque a janela brasileira é uma mãe. Não. A janela da FIFA é uma mãe para Depay. Esse que é o ponto. Tem um comentário maravilhoso aqui do Joab Epifânio, falando abraços de Maiorca, na Espanha, muito obrigada. E ele diz, Samir e Domi, isso é um negócio de pai para filho? De pai para filho, muito boa, muito boa. Ele acabou né, trazendo em primeira mão essa piada, hein? Eu tava com ela na manga já, viu, o Domi? Eu nem vou te contar quem soltou uma do Depay às 7 da manhã no nosso grupo de WhatsApp. Quase que eu saí, André, do grupo. Pois é, teve uma pessoa que mandou uma brincadeira aí. Não, foi outro integrante aí desse programa. Aliás, falar em janela, deixa eu fechar a minha janela, não é de transferências, é porque tem um barulhinho aqui. Então, pronto, a minha janela, Boa, a janela do Hernan também está fechada. Eu vou contar a piadinha do Hernan no grupo, já explanando. Ele falou que, será que como é que é, o Corinthians vai de pay ou não vai pagar? Como é que era? No pay. No pay. The pay, The pay ou no pay? Que essa é uma questão que a gente tem que falar, Samir. Por quê? O Corinthians contratou nessa janela 7 jogadores. E o PVC fez as contas de manhã cedo, mais de 40 bilhões, 43,5 de milhões de reais. E aí talvez tenha mais um cara chegando sem pagar, obviamente, o contrato, mas pagando um salário alto. E aí, como é que vai ficar essa conta que já não tá boa? Então, deixa eu só provocar mais você, Samir. Deixa eu provocar você mais um pouquinho, Samir. Vamos lá. A informação de 14 de fevereiro, quando chegou o Coronado, é que a folha de pagamento do Corinthians estava em 20 milhões de reais. Né? Na janela de 10 de julho até 2 de setembro, o Corinthians contratou 7 jogadores. Hugo, o Héctor Hernandes, o André Ramalho, José Martins, Alex Santana, Charles, Thales Magno, e esses 7. Então, assim, hoje é possível a gente calcular que a folha de pagamento do Corinthians está em quanto? Em 25 milhões? Em mais do que 25 milhões? Dá para ter uma noção exata disso com os 7 reforços? É claro que também tem gente que vai sair. Porque, no fundo, no final da gestão do Ilho, a lógica era manter a folha de pagamento no patamar de 20 milhões no máximo. Agora isso está crescendo. E a dívida está crescendo pela quantidade de juros que tem que pagar. Então, como é que está essa conta hoje? Você tem noção? Mas eu duvido que o Augusto faça contas, né? Uma coisa que eu apurei é que o salário do Coronado, tá? Isso é uma coisa importante, é uma situação nova para a gente passar para o nosso público. O salário do Coronado vai reduzir, vai baixar no início do ano que vem, porque, claro que de 2 milhões não vai cair para 500 mil, 700 mil, mas a questão das luvas, né, as premiações lá, comissões que foram também dadas pro agente do Coronado, parece que isso foi parcelado, né? Parece não, né? Me falaram que foi parcelado. A gente fala sempre parece porque o futebol principalmente o Corinthians hoje falta muita transparência. Mas o que me falaram é que essas luvas foram diluídas em um ano, então o Coronado depois ficaria só o salário dele, direitos de imagem, CLT, e eu não sei se restaria um pedaço das luvas ainda para o Corinthians pagar mensalmente, mas uma coisa é fato, o salário dele vai diminuir. É claro que o salário do Coronado diminuir também não faz você ir lá investir num jogador de 2 milhões e meio. O Corinthians conta muito com a grana da patrocinadora. Eu já alertei essa questão da grana da patrocinadora, porque parece que é uma grana maravilhosa. Eu acho que a patrocinadora, com todo o respeito, está fazendo o seu lobby em cima disso.
vamos dar um midiático para o Corinthians. Mas que midiático que você se contrata com 57 milhões? Se a gente pegar 57 milhões, o PVC, o homem da calculadora aí, e dividir por 2 anos de contrato, não paga o salário, não paga o salário de 2,5 milhões, eu acho, do Depay. E aí falava que ia contratar um grande jogador com 57 milhões. Por exemplo, o Arthur Cabral. Era no mínimo, né? O Hernan estava bem mais na frente na questão do Arthur Cabral, mas eu acho que era no mínimo 15 milhões de euros só para o Benfica. E o salário do Cabral? Isso aí vai dar uma operação que ia dar uns 150 milhões se fizesse um contrato de 3, 4 anos com o Arthur Cabral. Você não contrata midiático nenhum com essa grana. Tem um ingrediente novo também, que é o caso do Deolane, né? Deolane, no caso do Esportes da Sorte. Porque a influencer e a advogada Deolane Rezende foi presa hoje de manhã em função de discussões sobre jogos ilícitos no Brasil e sobre lavagem de dinheiro ligados a Esportes da Sorte. Vamos combinar também que o Corinthians não dá sorte, né? O Corinthians não dá sorte. Esportes dá sim, mas o Corinthians não está dando sorte, porque uma hora é o laranja da Vaidebet. Neste caso, aparentemente, o Corinthians não tem responsabilidade sobre isso. Mas ela tem uma patrocinadora sob suspeita. Porque a advogada foi presa. E aí você vai fazer o que em relação a isso? Você vai cancelar o contrato com a patrocinadora suspeita? A patrocinadora suspeita, investigada, ela pode pagar a quantia referente à contratação do Depay? Ela pode manter a promessa de bancar o patrocínio para trazer um jogador internacional? Então tem um monte de questão. Tem mais uma questão nova que surgiu hoje de manhã. Porque a contratação do Memphis Depay, ela conta com 57 milhões, né, da patrocinadora, né? Quer dizer, o PVC tem razão. Depois desse caso de Deolane, né? O Augusto tem praticado um esporte que dá... Deolane Bezerra. O Augusto tem praticado um esporte que não dá sorte, não tem jeito. Porque vai precisar realmente. Pode travar e a gente fica aqui tranquilo, tratando de todos os conteúdos. Vou dar a parcial aqui da nossa enquete por enquanto, e daqui a pouco a gente vai perguntar para os nossos colunistas aqui: o Depay no Corinthians é uma boa? Por enquanto, com que dinheiro? Vai vencendo com 48% dos votos. Sim, 38% dos votos. Vamos fazer uma prancheta também? PVC está por aí para a gente entender como é que o Depay jogaria no Corinthians e qual nota você dá para ele? Seria uma boa contratação, né? Se rolar? Vamos rodar a vinheta primeiro? Vamos rodar a vinheta, por favor, Amir. Se acontecer, eu vou dizer nota 7. Eu não vou desconfiar de antemão, porque embora ele não tenha feito uma boa temporada no Atlético de Madrid, jogou só 9 vezes como titular e fez só 5 gols. Ele foi o 4º artilheiro do time na temporada, no total com 9 gols em todos os jogos, de todas as competições. Mas na Eurocopa, ele foi titular de todos os jogos da Holanda na Eurocopa e a Holanda foi semifinalista. Vou só lembrar como é que jogava o Depay no começo de carreira. O Depay, o Memphis Depay, ele pede para ser chamado de Memphis porque ele tem um problema com o progenitor dele, o pai dele. Então ele prefere ser chamado de Memphis. Mas o nome ficou Memphis Depay. Ele jogou a Copa do Mundo do Brasil em 2010 e fez gol em Itaquera. Holanda 2, Chile 0. Um gol do Depay. Naquele jogo, a Holanda jogava com zagueiros, com 2 atacantes na frente, o Sneijder na ligação e uma linha de 4. E o Depay jogava aqui, ó, de ponta esquerda ou de ala esquerda. Era o Daley Blind aqui no meio campo. E na ala esquerda, quem trabalhava era o Memphis Depay, fazendo toda a lateral. Era assim que ele tinha aparecido no PSV. Logo depois ele foi para o Manchester United e ele foi se transformando em segundo atacante, jogando em linha de 4. E depois ele foi se transformando em centroavante, que é como ele jogou a Copa do Mundo de 2022. A Holanda chegou às quartas de final, aquele jogo fabuloso contra a Argentina, o gol do Weghorst que levou para a prorrogação. E ele jogava como 4-2-3-1, ele joga assim. Na Eurocopa, ele jogou as 6 partidas da Holanda
fez um gol. Então, ele tem um desempenho recente, nota 7. Apesar de o desempenho dele no Atlético de Madrid ser nota 5. Porque ele era um atacante que chegou para ter mais espaço, jogou 14 partidas, jogou 23 partidas do Campeonato Espanhol, mas só 9 como titular e fez 5 gols. Ele pode jogar assim no 4-2-3-1, como o Corinthians está jogando com 3 zagueiros, linhas de 4, um atacante, 2 meias e um centroavante. Ele pode ser o centroavante ou ele pode ser o segundo atacante. Ele joga nessa variação tática. Não é um negócio absolutamente seguro, porque ele não fez uma grande temporada pelo Atlético. Mas não é uma tragédia de negócio. A questão só é que o Corinthians não tem o dinheiro para fazer o negócio. Então, eu respondo na enquete com que dinheiro? Mas, PVC, o objetivo de contratar o Depay nesse momento é um cara para fazer gol. Ele não tem tanto gol hoje. Hoje ele não tem tanto gol. Mesmo no Europa. E aí, não seria jogar dinheiro fora, Samir? A melhor fase dele foi no Lyon, né? Onde ele ficou muitos anos lá, né? No futebol francês, né? Foram 5 temporadas, 177 jogos, 76 gols e 54 assistências. Foi a melhor fase dele. Faz tempo que ele não tem uma boa fase, né? Porque depois ele vai para o Barcelona, são 13 gols, 14 gols pelo Barcelona. No Atlético de Madrid, então, nessa temporada, na última temporada, né? 31 jogos, 9 gols, 2 assistências. Na primeira temporada dele no Atlético de Madrid foram 9 jogos e 4 gols. Assim, eu fico... É muita grana, mas o Corinthians hoje, claro, né? Um erro não vai justificar o outro. O Corinthians hoje paga ao Yuri Alberto 2 milhões e 200 mil por mês. Ao Coronado, 2 milhões. O Corinthians agora... O pessoal me chama de Samir Cascaro, que eu dou o salário dos jogadores. O Garro, o Corinthians tinha... O Garro tinha um salário de 350 mil. E o Garro estava insatisfeito, porque, claro, descobriu que o Coronado ganhava 2 milhões, enfim, ele titular absoluto do time. Aí começou já aquela reclamação interna, né? Aliás, alguns influenciadores falaram que era mentira minha, quando eu dei que o Garro ganhava 350 mil e estava reclamando nos bastidores, né? Agora, do nada, surge uma renovação, dá um ano a mais de contrato para o Garro, e ele passa a ganhar 800 mil. Já fui conferir 800 mil salário, ainda está longe de Coronado. O Corinthians paga altos salários, né? E agora, isso aí que você falou, não tem dinheiro, infelizmente é o futebol brasileiro. Eu não duvido nada que por exemplo, se a Sports dá sorte, né? Eu não sei como é o que vai acontecer com a patrocinadora depois desse caso aí da Deolane, mas o Corinthians vai dar um jeito. Certamente, infelizmente, o futebol brasileiro é dessa forma. E na questão de gols... Oi? Só lembrar um caso que você falou do Lyon. O Depay tem essas duas curiosidades, né? Em 2014 ele fez gol em Itaquera, Holanda 2-0. E em 2020, na Champions League da pandemia, que foi disputada a final em Lisboa, o Lyon foi para a semifinal com o Memphis Depay titular. Só que o jogo que levou para a semifinal foi Manchester City 1, Lyon 3. O Depay jogou até os 30 do segundo tempo, o jogo estava 1-1. Ele saiu, entrou o Dembélé fez 2 gols e o Lyon classificou. Foi na melhor fase do Memphis Depay.